O falso profeta e falso mestre são homens e mulheres que pegam textos isolados para fundamentar o seu objetivo. E qual é o objetivo do falso mestre e do falso profeta? Enganar você. Olá, queridos, tudo joinha? Olha, o tema hoje é como identificar um falso mestre, ou como identificar também um falso profeta, né? Esses dois alinham juntos. Vamos avançar? Você quer aprender como identificar, como se proteger contra as astúcias, né? As maldades, as manipulações de um falso profeta e de um falso mestre? Você vai aprender muito sobre isso hoje, tá bom? Mas antes, você não é inscrito no nosso canal? Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho aí para você receber a notificação dos nossos vídeos assim que chega no canal, para você ficar atualizado. E não esquece de compartilhar esse material aí com o maior número possível de pessoas. Seja bênção na vida de alguém, ok? Vamos lá? Vamos avançar? Vamos pôr o pé nessa água? Como identificar um falso mestre? Ou como identificar um falso profeta? Olha, primeira coisa que você precisa saber é que os falsos mestres e os falsos profetas, eles existem desde o começo da igreja. Desde o começo do cristianismo, a ação do falso mestre e a ação do falso profeta é algo muito forte, sempre foi algo muito relevante para resistir, para deformar, para descaracterizar o avanço de uma igreja genuína. Sempre existiu. Agora tem um detalhe. No que diz respeito ao fim dos tempos, essa ação do falso mestre e do falso profeta vai aumentar. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, a história dos falsos profetas e dos falsos mestres é algo que sempre fez parte da história da igreja. Porém, nos últimos tempos, essa incidência, esse avanço, esse crescimento daqueles que enganarão as pessoas vai ser muito grande e você precisa estar prevenido. Então vamos lá. Como identificar um falso profeta? Pastor, como é que eu identifico um falso mestre? Simples. Não tem nada de absurdo. Para você identificar um falso mestre, um falso profeta, você tem que estar atento à mensagem que ele compartilha. Se a mensagem que ele compartilha, em primeiro lugar, não passar no crivo da Bíblia Sagrada, chuta que é laço. O falso profeta e o falso mestre, eles não caminham num direcionamento bíblico, textualmente bíblico, expositivamente bíblico. O falso profeta e o falso mestre são homens e são mulheres de exposições, vagas, dispersas. Você não vai ver um falso mestre e um falso profeta, por exemplo, pregando um texto expositivamente, respeitando regras de exegese, de interpretação do texto. Você não vai ver um falso mestre e um falso profeta sendo fiel na hermenêutica, na exposição bíblica. Não vai existir. Eles não são expositores bíblicos. O falso profeta e falso mestre são homens e mulheres que pegam textos isolados para fundamentar o seu objetivo. E qual é o objetivo do falso mestre e do falso profeta? Enganar você. Pastor, mas como eu vou saber se a fala do falso mestre e do falso profeta está me enganando? Vou te dar algumas dicas. Primeira dica. A fala do falso profeta e do falso mestre sempre vai apontar para a grandeza pessoal. Ou seja, aquilo que ele fala, aquilo que ele demonstra faz algo grande. Quem? Ele mesmo. Essa é uma marca do falso profeta. Essa é uma marca do falso mestre. Ele precisa se autoafirmar. A autoafirmação é uma marca que você pode identificar o falso mestre e o falso profeta. Ele vai falando, ele vai se colocando, e a forma como ele se expressa engrandece a ele mesmo. Ou seja, ele se torna o personagem principal, ao contrário de um expositor honesto das Escrituras. O contrário de um pregador sincero das Escrituras, onde ele sabe que o personagem mais importante, que a grandeza, está naquele que é o Senhor da mensagem que ele divulga. Então, em primeiro lugar, o falso profeta e o falso mestre sempre vai construir autoafirmação. Sempre ele tem a maior revelação, sempre ele é o homem de Deus, ele é quem tem a resposta, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então essa é uma forma de manipular as pessoas. E aí eu já te dou a segunda dica para você identificar um falso mestre, um falso profeta, que é a manipulação. Então ele é mestre na manipulação, né? Agora é importante você saber compreender o que é manipulação.
Porque a manipulação, ela é uma ferramenta que ela é uma prática que usa as mesmas ferramentas, por exemplo, da persuasão. Então, alguém que manipula usa as mesmas técnicas de alguém que persuade. A manipulação é nocivo, é um vício. E a persuasão é uma virtude. É um comportamento, é uma ferramenta de valor, porque é conduzir a pessoa para algo importante, é convencer a pessoa de algo que realmente é bom. Onde é que está a diferença do manipulador e daquele que persuade? Na intenção do coração. O manipulador, tudo que ele provoca, o resultado fica com quem? Com ele. E quem persuade, o resultado fica com quem? Com o outro. Então, quer diferenciar, quer descobrir um manipulador? A fala dele, a conversa dele, a exposição dele vai trazer um resultado para quem? Para você ou para ele? Quando o resultado fica com quem fala, manipulação. Quando o resultado fica com quem ouve, persuasão. Então, em segundo lugar, o falso profeta e o falso mestre, ele é manipulador. Como conhecer e reconhecer um falso profeta e um falso mestre? Em terceiro lugar, você precisa ser um homem da Bíblia. Você precisa ser uma mulher da Bíblia. Se você não for conhecedor da Bíblia, você certamente será enganado. Fatalmente, inevitavelmente você vai ser enganado. Porque você vai ouvir da boca do falso mestre e do falso profeta algumas coisas que parecem verdades, mas não são verdades. São apenas sofismas. Parecem verdades, mas não são verdades. São enganos. Você pode ouvir uma frase que começa bem, mas no contexto dela, o conceito dessa fala é para te enganar. Então você precisa, em terceiro lugar, para você reconhecer, resistir um falso profeta e um falso mestre, você precisa ser um homem da Bíblia. Você precisa ser uma mulher da Bíblia. Um homem ou mulher que conhece, tem conhecimento e tem experiência e vivência com a Bíblia. Quarto lugar, quarta dica para você reconhecer um falso profeta e um falso mestre. É simples. Final da fala dele, vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro. Dinheiro seu para ele. Nunca vai ser dinheiro dele para você. É dinheiro teu para ele. Ele sempre vai criar um assunto, ele vai criar um caminho para poder tocar em algo que você possui, no seu dinheiro, um bem que você possui. Ele vai tentar tirar algo que te custa, algo que é seu para ele. Porque esse é o alvo do falso profeta e do falso mestre. O alvo deles é esse, é te roubar. O alvo do falso profeta e do falso mestre é saquear você com o engano dele. E é interessante, nessa fala que ele vai construir te manipulando para tirar algo teu, ele vai colocar uma marca espiritual. Por exemplo, ele vai dizer que é uma revelação, ele vai dizer que Deus está mostrando para ele, que o Espírito Santo está falando com ele vai falar uma língua estranha, ele vai mistificar esse momento. Porque quando ele mistifica esse momento, te manipulando para tirar o que é seu, ele tira o seu foco da manipulação e toca onde? No seu temor a Deus, das coisas espirituais. Então, fica atento. Os falsos profetas e os falsos mestres fazem parte da vida cristã. Sabia disso? Um pastor já disse uma vez que o falso profeta é o juízo de Deus para aqueles homens e mulheres que escolheram afrontar a Deus não conhecendo a sua palavra. É isso aí. Não seja esse homem, essa mulher. Seja um homem e uma mulher bíblicos e, portanto, resistirão o falso profeta e o falso mestre. Tá bom? Fica firme aí, fica agarrado com Jesus. Beijão no seu coração. Deus te abençoe.